Já vai começar o Segue o Prumo, a sua dose diária de conhecimento, focado especialmente em você, profissional da construção civil. Vem, que está na hora de transformar sua vida. Bom dia, ótima terça-feira para você e vamos começar os nossos trabalhos por aqui, não é? Começando cedo, se você caiu aqui de paraquedas, você está no canal Vai Civil, este é o programa Segue o Prumo e você vai estar aqui diariamente, 7h27 da manhã, se for da sua vontade, porque estamos aqui religiosamente passando uma pílula de conhecimento para você todos os dias, de segunda a sexta. Então, já não deixe... se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui nesse canal para que assim você receba notificações. Então, para receber notificação não basta você se inscrever, você também tem que ativar o sininho de notificação lá, beleza? Pessoal, essa semana estamos numa semana poderosa falando muito sobre o que? Imposto de renda. O tema da semana é: preciso fazer o imposto de renda? Eu preciso fazer o imposto de renda? E se eu preciso? Como que eu sei se eu preciso, se eu não preciso? Como é que eu faço? E para onde eu corro? Tem imposto de renda do MEI, tem imposto de renda de pessoa física, tem imposto de renda do ME. Como é que funciona isso? Eu tenho empresa, não tenho? E minhas contas aqui como é que estão? Não sei muito bem para onde ir, para onde correr. Calma, eu vou explicar tudo direitinho para vocês. Se você não viu, ontem eu dei um direcionamento básico para todo mundo sobre essa parte aí de imposto de renda, certo? E hoje nós vamos começar a falar sobre o MEI. Rafael, mas eu não tenho MEI. Beleza, mas algum dia você pode ter, então já fique atento com o radar ligado daquilo que você precisa ter atenção, perfeito? Ah, Rafael, mas eu já passei de MEI para ME. A proposta é muito parecida, então presta atenção também, tá bom? Então vamos lá ao que interessa, o MEI. O MEI. Você sabe quanto seu MEI faturou no ano passado? Você sabe quanto seu MEI faturou no ano passado? Tem alguma ideia? Hã? Ou você está perdido no tempo? Ah, não sei, só vou, né? Tem muito disso. Não é quanto sobrou, tá? Não é quanto sobrou, é quanto deu lucro. Também não é quanto deu lucro. É quanto entrou. Não é quanto sobrou e não é quanto deu lucro, é quanto entrou. Então eu não quero saber se, Rafael, eu recebi do cliente lá 50 mil, dos 50 mil eu paguei 45 para profissionais e fiquei com 5. Então é 5, né, que eu tenho que colocar? Não. Antes fosse, né? Não, você tem que colocar os 50 mil. Beleza? Então isso foi o que você faturou. E faturamento é o que está passando na sua conta. É isso que a Receita quer saber de você. Ok? E faturamento é tudo que entrou pela sua conta. Vamos lá. Vamos entender melhor o que entrou pela conta. Nota fiscal emitida, tá? Pix recebido, transferência bancária, dinheiro, cartão, pagamento recebido de clientes, serviços feitos para empresas ou pessoas físicas, pessoas próximas. Fiz um serviço para um amigo aqui, ele me pagou. Tá, entra lá também. Eu estou ensinando aqui como fazer o certo, tá? A gente dá um jeitinho ali, né? Um amigo pagou ali R$ 100 para fazer um serviço. Pô, não vou colocar isso aqui aí na conta não, né? Deixa aqui, né? Recebe em dinheiro, fica ali na moita, não é isso? Se você fez uma pintura, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se você fez uma pintura, tá? Recebeu R$ 3.000 no Pix. Entrou lá no Pix, R$ 3.000. Aí eu falei ontem sobre a importância de você ter uma conta separada para serviços de empresas, tá? Então eu tenho a conta separada só para minha empresa, certo? E a conta da minha pessoa física. Eu tenho essa separação, tá? Eu tenho a conta pessoa jurídica, pessoa física. Rafael, mas é muito difícil fazer a conta pessoa jurídica. Não é. Se você tiver o MEI, tiver o CNPJ, você consegue abrir uma conta jurídica com facilidade. Nubanking, Inter, C6 Bank, enfim, o banco que mais encaixar para você, esses digitais, é mais fácil. E você consegue abrir lá tranquilo, é coisa de minuto, tá bom? E aí você passa a usar o Pix, né? A chave Pix você passa a usar para aquela conta, direciona tudo para ela, né? Porque fica mais fácil de você conseguir lidar. Depois amanhã eu vou explicar a pessoa física, você vai entender melhor, ok? Faturamento, então vamos lá, tá dando exemplo aqui do pintor. Pintor, R$ 3.000, recebeu no Pix, beleza. Isso é faturamento. Isso é faturamento.
Se fez uma elétrica, por exemplo, recebeu R$ 1.500 em dinheiro, isso também é faturamento. Mas eu recebi em dinheiro, Rafael, eu vou gastar aqui em dinheiro. O certo é você anotar e escrever e lançar lá. Mas ninguém faz isso, né? Se recebeu, por exemplo, em dinheiro, a pessoa vai gastar em dinheiro normalmente, ou ela vai colocar no banco, aí ela entrou, né? Entrou lá no sistema, precisa justificar, tá? Por isso que se usa muito essa questão de dinheiro, né? Para lavagem de dinheiro e tudo mais, né? Porque aí não existe rastreabilidade. Então esse negócio de dinheiro é meio complicado. Mas vamos lá. E não é só o que teve nota, tá, gente? Importante vocês estarem cientes sobre isso, né? Só pegando a linha de raciocínio aqui. Não é só o que teve nota. Por que eu tô falando isso, tá? A Receita não vai querer saber só o que você emitiu de nota fiscal. Ela quer saber também quanto a sua atividade faturou efetivamente. Esse é um erro que eu cometi durante muitos anos e é esse ano que eu estou corrigindo. Eu sempre declarei, né, imposto de renda lá, eu declarei o MEI, eu tenho o MEI lá, que eu faço algumas coisinhas. Aí eu declarei lá o MEI, eu sempre, todo ano eu declaro. Aí, esse ano eu descobri que você não declara só aquilo que você emitiu nota, você declara também o todo, você declara o valor total, certo? Então toma cuidado com isso, tá? Porque você está movimentando muito na PJ lá, e no MEI aqui, está movimentando muito no MEI também, na hora de declarar, você declara 5, sei lá, você declara R$ 1.500. Ah, eu só emiti esse ano, eu só emiti uma nota de 1.500. Declara 1.500, está movimentando lá 80 mil na sua conta e declara 1.500, a Receita vai olhar meio. Tem coisa aqui, tem coisa boa aqui, hein? É, não é? Aí o leão já olha faminto, já olha salivando já. Então, gente, toma cuidado, tá bom? Tava conversando esses dias com um prestador que tava lá na obra, fazendo os pisos de madeira, recuperação de piso de madeira lá, e ele tava falando que ele teve esse problema, que ele caiu na malha fina, porque ele foi declarar tal, não declarou, ou declarou errado, né? Ele não entrou em detalhes, mas que a Receita chamou ele teve que pagar lá R$ 2.000 aproximadamente de multa. De multa. Então, vamos fazer o certinho para não ter problema, né? Vamos tentar. Talvez a gente não seja perfeito, mas qualquer coisinha que a gente chegar mais próximo do perfeito, a gente diminui muitos riscos de cair numa malha fina, e se cair, consegue justificar. Consegue, pô, eu cheguei nesse número através disso, consegue justificar aí, fica mais fácil, né? Porque o ruim é você cair na malha fina e não tem como justificar. E eu vou falar, não fique até o final, porque eu vou falar no final os 5 maiores erros de quem é MEI e precisa fazer aí o seu imposto de renda e está errando nisso. São 5 detalhes, alguns eu já até citei aqui, mas eu vou falar de novo. Então vamos lá. Faturamento não é o que sobrou no bolso, tá, gente? Só frisando isso de novo, porque isso é muito importante e muita gente se confunde com isso. Faturamento não é o que sobrou no bolso. O que sobrou no bolso é lucro. Faturamento é o que entrou na conta. Cliente, o exemplo que eu já dei, tá? Vou dar de novo para fixar bem. Se o cliente pagou lá R$ 3.000 no pintor, aí o pintor pagou ajudante, pagou isso, pagou aquilo, não importa. R$ 3.000 é o valor que você tem que declarar do seu MEI. Perfeito? Num sistema da declaração anual do MEI, tá? Que chama CIMEI, alguma coisa assim, tá? Alguma coisa assim. Rafael, mas eu tô confuso, como é que eu faço para declarar? Cara, entra no Google, vai lá, entra no Google, coloca declaração anual MEI. Ponto. Entra num site que seja do governo mesmo, que não seja, porque tem patrocínio lá de pessoas que intermediam, aí pode cair alguma coisa que não é muito legal. Então entra no site oficial do governo e começa a fazer essa declaração. Daí você vai ter que provavelmente logar lá no seu Gov, e aí vai abrir uma página para você. Gente, é uma página simples, simples, simples. Na página lá tem poucas informações. Você só precisa lançar lá o valor, não precisa mostrar a nota, não precisa fazer nada. Só precisa jogar lá o valor. Jogou o valor? Aí entrega na mão de Deus. É mais ou menos isso. Mas você joga lá o valor, e aí a Receita vai bater o valor que você está jogando ali com aquilo que efetivamente ela está vendo de movimentação na sua conta. Então toma cuidado, muito, muito, muito cuidado com esse valor que você coloca lá. Ok? No sistema de declaração do anual do MEI, você vai informar a receita bruta. Já combinamos sobre isso, né? Que é o faturamento. Dependendo da atividade, que pode ter receita de comércio, pode ter receita de indústria, pode ter receita de serviço. Normalmente o nosso aqui é serviço, né?
Mas pode ter alguma coisa de comércio, por exemplo, você trabalha com elétrica, mas você vende também material. Aí você tem ali duas formas de você emitir notas, você tem dois quinais, duas atividades. Então você emite notas ali de formas diferentes e tudo mais, então tudo isso muda. Então normalmente é pintor, eletricista, encanador, gesseiro, instalador de drywall, manutenção, marido de aluguel, tudo isso, tá? Tudo isso entra. Então não pode brincar não. Se você só presta serviço, normalmente vai informar com a prestação de serviços. Tá? Aquele valor lá que você vai colocar é de prestação de serviço, pronto. E se você também vende produto, como eu falei da elétrica aqui, aí você precisa separar melhor, separar o joio do trigo, né? O que é produto, o que é serviço, ok? Se você não fez toda essa bagunça, né? Aliás, se você não fez todo esse trabalho e virou uma bagunça, então já comece a trabalhar de forma correta, porque esses próximos anos vão começar a pegar mais. Aproveita esse ano, aproveita para tentar fazer correto, não conseguiu, acertou 100%, no ano que vem tenta melhorar, porque a receita está melhorando, ou seja, o leão está ficando mais forte, o leão está ficando mais faminto, e você está aí bobeando, né? Você está aí, ali, né, no meio da selva, a selva toda livre ali, o leão está te olhando, você está olhando para o leão, e ele está ali, né, salivando, e você está aí moscando. Não mosca não, tá? Quanto mais bagunçada a entrada de dinheiro, gente, mais difícil fica de declarar depois. Então arruma a casa o quanto antes. Se você precisar de ajuda, avisa, tá? Chama aí, tem o grupo lá alguns aqui estão lá no Construção de Valor. Entra lá no grupo, pede ajuda se você precisar, tá? A gente está aí para se ajudar, então vamos tentar fazer isso junto. Vamos entrar nos 5 erros, tá? Para finalizar o dia de hoje. Os 5 principais erros que o MEI comete na declaração anual, beleza? Erro 1. Declarar só as notas fiscais. Aquilo que eu já falei aqui, né? A declaração é faturamento, então não é só o que você emitiu de nota. Toma cuidado com isso. Estou frisando aqui porque é muito importante e muita gente erra nisso, tá? Muita gente mesmo, beleza? Eu, inclusive, estava nesse bolo de muita gente mesmo até pouco tempo atrás. Erro número 2. Misturar conta pessoal com conta do MEI. Eu já falei sobre isso ontem. Cria sua conta PJ, movimenta tudo que for da empresa lá, aí, pô, pagou, todo mundo tem que pagar tudo mais, aí você movimenta da sua conta PJ para conta física. Eu tenho uma conta do Nubank PJ. Então eu vou lá, tudo que eu tenho que transferir, cliente transfere, prestador, não sei o que, precisa reembolsar, não sei o que, tudo fica lá. Então fica tudo rastreado. Eu tiro um extrato, eu sei tudo que aconteceu na empresa, tá? De movimentação. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar depois no final e vai transferir um valor da sua conta PJ para a sua conta física, certo? Essa é uma forma de você se organizar melhor. Fica mais claro, mais transparente. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, pô. Misturar tudo junto ali fica fácil, né? Mas, gente, é tão simples, é um processozinho que você faz que muda o jogo para você. Vai facilitar demais na hora, principalmente você fazer o imposto de renda, por exemplo, né? E ter clareza sobre o que está acontecendo nas suas finanças. Declarar de cabeça. Gente, o que é declarar de cabeça? É pensar o seguinte, eu acho que foi uns 40 mil. Esse ano deve ter sido uns 40 mil aí, ó. Tá batendo aí. Muito cuidado com isso. Eu já fiz isso, tá, gente? Já declarei assim, mais ou menos, assim, de cabeça, porque, pô, não tinha tanto controle. Então vai de cabeça mesmo. É melhor do que não fazer nada. O que você não pode fazer é deixar de declarar, tá bom? É melhor do que não fazer nada. Mas, cara, tenta ter o número na vírgula ali. Tenta ter na vírgula. Porque a Receita vai valorizar isso no sentido de trazer para você uma percepção de, pô, esse cara aqui, ele sabe mais ou menos o que está fazendo aqui. Agora aquele lá que coloca 10 mil redondo ali, putz, tá esquisito isso aí. Vamos ver. 10 mil redondo deu o faturamento dele? O ano inteiro? Rapaz, que coisa esquisita. É ou não é? Então toma cuidado com isso, tá? Toma cuidado. Tenta fazer na vírgula e tenta ter como justificar tudo aquilo que você está mostrando para o governo. O quarto erro, tá? O quarto erro. Esquecer que sem faturamento também declara. Tem muita gente que peca nessa, né? Tem muita gente que esquece que você não teve faturamento, mas você precisa declarar do mesmo jeito. Não tem para onde correr. Então, o MEI, você precisa declarar de qualquer jeito. Ou pessoa física é outra conversa, a gente vai ter a conversa amanhã. Mas o MEI, faça chuva, faça sol, todo ano precisa declarar. Coloca na sua cabeça, o MEI não tem brincadeira.
precisa declarar. Não declarou, você vai ter problema. Provavelmente você vai declarar depois, vai ter multa, isso, aquilo. Cara, não deixa isso acontecer com você não, tá bom? Declara. Se você teve faturamento zero, pô, não movimentei o MEI, Rafael. Eu abri o MEI, daí entrei numa empresa aqui para trabalhar, e comecei a trabalhar CLT. Tá tudo bem. E manteve o MEI lá. Acho que não pode estar o MEI junto com o CLT. Mas eu comecei a trabalhar por fora, fazer uns bicos. Comecei a fazer uns bicos aqui por fora e não movimentei ali o MEI. Eu movimentei só pessoa física. É um pouco complexo, tá? Por quê? Porque se você movimentou só pessoa física, é difícil de você justificar isso, porque você precisa obrigatoriamente ter uma empresa para justificar o valor, enfim, tá? Eles não entram muito em minúcias aqui, mas se você teve uma movimentação, se você não teve uma movimentação na sua empresa, declara mesmo assim. Declara mesmo assim. Ah, Rafael, eu fiquei recebendo auxílio do governo o ano inteiro. Só vivi de auxílio do governo. Beleza. Você tá com o MEI lá? Você usava o auxílio do governo para pagar o MEI e tudo mais? Vai lá e declara zero. Tá bom? Mas não deixe de declarar. Erro número 5. Ah, esse aqui é terrível, hein? Passar do limite do MEI e não procurar orientação. O limite do MEI qual que é, gente? Quem sabe aí escreve. O limite que você pode emitir de notas fiscais e o limite que você tem de faturamento. O limite que você tem de faturamento, qual que é? R$81 mil. Esse é o limite de faturamento que você tem. Se você faturou mais do que isso, você precisa desenquadrar do MEI para ir para o ME. Ah, Rafael, mas eu vou deixar correr aqui. Não, entrou mais aqui, mas eu vou deixar correr. Você emitiu. Qual que é o grande problema aqui, tá, gente? Muita atenção nisso. Se você teve um faturamento maior do que 81 mil, mas não emitiu 80 mil de nota, ainda dá para você ir rebolando ali, tá? Mas se você emitiu em nota fiscal, foi lá e emitiu 82 mil reais em nota fiscal, a Receita não vai brincar. Você é desenquadrado automaticamente. Só que demora um tempo para isso acontecer. Então não espere isso acontecer. Você viu que emitiu mais nota do que 80 mil? Já contrata um contador, você vai ter que pagar ele mensalmente, você vai ter custos que você não tem hoje, tá? Mas faz parte do crescimento, tá, gente? Se você emitiu mais nota do que... Então isso é coisa boa, né? Então vai lá, contrata um contador, desenquadra do MEI, entra no ME, tá? Porque senão você vai ter que pagar esses 80 mil que você emitiu do MEI, você vai ter que pagar como se fosse ME. Aí, gente, puta, aí é uma bica, tá? É um valor absurdo. A gente está falando de 10%, 15%, ou seja, a gente está falando de 8 mil, de 12 mil que você tem que pagar de imposto. Tá entendendo? Então não deixe isso acontecer com você, senão você vai se lascar, tá? Então sai muito mais barato você desenquadrar do que você ficar deixando para lá, tá? A Receita não vai deixar para lá não. Então toma muito cuidado com isso. Bom, só para a gente finalizar aqui, tá, gente? Só para a gente finalizar falando sobre o MEI. A gente falou aqui sobre os 5 erros. Espero que você tenha gostado. A declaração do MEI é muito simples, gente. É muito simples. O que complica é passar o ano inteiro sem controle nenhum. Ô, gente, tem uma semana que eu falei só sobre finanças, você ter controle financeiro, tudo mais, como que você faz. Passei uma semana inteira falando sobre isso. Tenta resgatar lá, que tá logo nas primeiras semanas que eu comecei as lives aqui em janeiro, tá? Pessoal, é isso. Desejo para vocês aí uma terça-feira muito abençoada. Vamos para a nossa pílula contra a preocupação de hoje. Rapidamente, para a gente já cair para dentro do nosso dia. Vamos ver o que temos aqui de mensagem hoje. Tá. Pare de sofrer pelo passado. Eu acho que eu nunca abri essa, hein? Pare de sofrer pelo passado. Para de sofrer pelo passado, gente, porque quem vive de passado é museu, né? Falava muito isso, né? Na escola, eu sou São Paulino, né, gente? Aí, São Paulo não ganhava nada, mas tinha 2 mundiais, né? Na época não tinha terceiro ainda, né? Que era na época de escola. Tinha 2 mundiais, tinha isso, tinha aquilo, tal, Libertadores, e Corinthians, por exemplo, não tinha nenhum, Palmeiras, aquela coisa, tinha as Libertadores lá, mas não tinha nenhum mundial.
Então a gente zoava né? Tinha que zoar de volta, né? Zoava daqui, zoava dali. Aí o pessoal falava, né? Quem vive de passado é museu, né? Quem vive de passado é museu mesmo. Então para de sofrer, porque a gente precisa pensar para frente. Já não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de compartilhar com alguém que você acredita verdadeiramente que precisa desse conteúdo. Compartilhe com essa pessoa, é uma coisa boa que você pode fazer por ela, por que não fazer, tá? Compartilhe com essa pessoa, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e desejo para vocês um dia repleto de muita produtividade, que seja um dia muito produtivo para vocês, que vocês vão em segurança para o trabalho e voltem em segurança também. É isso que eu desejo para vocês, em nome de Jesus Cristo, e até amanhã às 7h27 da manhã. Grande abraço!